Ó destruidor, com essa sua forma supremamente pacífica, que é auspiciosa, feliz e que destrói a ignorância e dá-nos conhecimento supremo. Ele é a fonte do som primal, o Om. Nataraja é a personificação de uma dança cósmica, a própria vida. A vida é uma interação rítmica de nascimento e morte, criação e destruição. A dança cósmica de Shiva representa os giros intensos das partículas de energia. O seu Damaru bate no ritmo das vibrações cósmicas. E sua energia, a Shakti, é ativada pela Mãe Divina, a Mãe Divina personificada por muitas deusas. A Mãe Divina é a encantadora que cria, que nutre e que dá de comer a todos os seres. Todos somos filhos da Mãe Divina. Eu comecei o Estúdio Nataraja em 2004 e eu percebo que esse nome, Nataraja, veio para mim muito antes da minha real percepção do seu verdadeiro significado. Então, Nataraja é o nome dado a uma expressão de Shiva. E Shiva representa a consciência, ele representa a unidade que está por trás de todos os seres, por trás de todos os deuses. E quando ele entra nesse movimento representado por essa dança Nataraja, é o momento da vida, do acontecer, do aqui e agora, que é o momento que nós temos como opção para realmente, através dessa dança, através desse movimento, ir nos aprimorando cada vez mais como seres humanos, então destruindo toda a ignorância que camufla a nossa essência, a nossa verdadeira natureza. Então a energia de Nataraja, ela tem muito a ver com isso, né? É uma dança. Essa imagem que nós temos aqui atrás é o Shiva Nataraja, então ele está ali dançando dentro de uma roda de fogo. E o mais interessante é que nessa dança ele pisa sobre a ignorância, aquele ser, acho que aqui está um pouquinho longe, mas nós temos aí sempre a imagem de Shiva Nataraja pisando num serzinho que está ali aos seus pés, e aquele ser representa a ignorância. Mas ignorantes nós somos em relação a diversas questões da vida. Nós não estamos falando da ignorância do ego para frente, mas sim a ignorância justamente que faz com que o ego, a sua parte individual, não perceba aquilo que está por trás. A essência que nos vem, nos move, nos impulsiona nessa individualidade que a gente percebe na vida, que é tão necessária para que a gente possa expressar justamente essa essência. Então, é a destruição da ignorância de quem nós realmente somos, do que nós somos na nossa essência profunda, interna, na nossa verdade, né? E isso naturalmente, essa ideia, ela só vai se tornando cada vez mais clara conforme a gente vai, então, realizando práticas de autoconsciência, de percepção, de integração com a nossa natureza, né? Percebendo que existe algo muito além daquilo que está na superfície, né? Da mente para fora, da mente para o corpo, do corpo para a mente. E o yoga, ele vai te ensinar que existe um aspecto muito importante da sua natureza, que é o eu essencial, o eu do coração. E a prática de yoga, né? O unir
Yoga vem, né, traz essa palavra para a gente, essa significação de unir. Unir o quê com o quê? Mas é unir o indivíduo, né, o eu individual com aquilo que é essencial em mim. E aí, a partir disso, nós temos a possibilidade, então, da realização dessa energia essencial. E essa realização é o Dharma, né? Você colocar em atividade a sua verdade, a sua essência, aquilo que você realmente veio trazer ao mundo. Né? A prática do yoga, ela busca esse autoconhecimento e ela é uma via de mão dupla. E a dança, né, que a gente realiza, que é a dança da vida, porque a todo instante, né, a vida ela está nos impulsionando para se conhecer melhor, através até mesmo dos nossos karmas, né? A gente, quando olha para trás, percebe que tudo aquilo que foi ruim na nossa vida, na verdade, veio para o nosso bem. De alguma forma, aquilo está nos ensinando algo. Né? Então, a gente está aí nesse processo de busca, de reconhecimento de quem nós realmente somos. E essa dança, ela é representada por essa dança de Shiva. Dentro da mitologia, então Shiva aparece dançando nessa roda de fogo, tocando o seu damaru, o seu tamborzinho que dita o ritmo do universo, né? Um ritmo de transformação que se dá pela destruição e renascimento, né? Morte e renascimento. Tudo isso está acontecendo aqui agora, nas nossas vidas, e ele está pisando na ignorância. Cada passo dessa dança te leva cada vez mais na direção de quem você realmente é, destruindo a ignorância que encobre essa nossa natureza tão íntima, tão profunda. Né? E é claro que toda essa força da expressão desse movimento, desse Nataraja, né? Ele foi se abrindo cada vez mais para mim com o passar dos anos, com um mergulho nas práticas, com um conhecimento mais aprofundado da filosofia do yoga. E assim, eu só tenho a agradecer a esse nome ter vindo a mim, né? Até mesmo antes de todo esse conhecimento se tornar mais claro, e muitas coisas ainda eu sei que vão se abrir, a consciência tem muito que expandir ainda e perceber. Né? Uma outra história cujo nome Nataraja e a dança de Shiva aparece de uma forma bem interessante é justamente em um dos mitos, né, que trazem para a gente a origem de Patanjali. Patanjali, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele na nossa última aula, na quinta aula. E Patanjali é a primeira pessoa que escreveu, né, um legado especificamente sobre yoga, trazendo aí o Yoga Sutra para a gente. Por isso ele é considerado o pai do yoga, no sentido que, né, ele deixou esse ensinamento escrito e por isso pôde chegar até nós nos dias de hoje. Né? Então é uma figura muito importante dentro da tradição do yoga. E existe um mito, né, que conta a sua história, não só um, mas dentre vários. Uma das histórias que contam aí a origem de Patanjali traz essa dança do Nataraja como sendo uma dança impulsionadora, realmente. Né? Então, existe uma serpente chamada Adisesha. Adisesha, ela sustenta o deus Vishnu, que é o grande sustentador dos mundos, sustentador do universo. Né? Vishnu, na verdade, é uma qualidade de Shiva, assim como Brahma, formando a trindade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva. Shiva representando a destruição, a transformação, Vishnu, a sustentação, e Brahma, a criação. Então, a Adisesha, em algum momento da sua existência, estava ali e sentiu um tremor, né? Algo muito intenso que vibrou toda a sua energia, toda a sua percepção,
e isso deixou a Adisesha assim, né, num estado de plenitude muito interessante, e a serpente logo foi falar com Brahma, né, e perguntar para Brahma o que tinha sido aquilo, né, e Brahma contou para Adisesha que naquele momento o Deus Shiva estava realizando a sua dança, sua dança de transformação, de destruição da ignorância. E a Adisesha então falou, nossa, eu quero aprender essa dança. Como que eu faço então para conhecer essa dança, porque eu quero vivenciar isso novamente. Só que Brahma diz para Adisesha que não, que ele não pode realizar aquela dança, porque aquela dança é o yoga, é a dança de transformação. E essa dança, ela só pode ser realizada por seres humanos. E Shiva representa o todo, então ele tem as suas qualidades humanas, ele é o único Deus que pode, então, desfrutar, se deleitar com o yoga, né? E que a Adisesha, na qualidade de Deus, não precisa, não tem necessidade de realizar essa dança da transformação. Mas a Adisesha, muito triste, fica ali chateada e dá uma insistida para Brahma e tal, e Brahma deixa isso de lado um pouquinho, né? Só que em algum momento uma senhora, né, uma humana, ela já com 80 anos de idade, uma senhora chamada Gonika, ela com 80 anos de idade, uma mulher, né, eu acho isso muito legal, porque a gente sempre percebe muitas questões aí vindo com um patriarcado muito forte dentro da tradição do yoga, por questões diversas que aconteceram ao longo do caminho, mas quando a gente olha nas origens, né, a gente vê o papel da Shakti, o papel da mulher com uma grande importância, né? E Gonika já tinha 80 anos de idade, só que era uma yogi, né, uma yogini, e ela que gostaria de transmitir o ensinamento dela para alguém antes de ir embora da vida, né? Então, e ela não tinha tido nenhum filho, nenhum discípulo, então aquilo estava angustiando o coração dela de alguma forma. E ela foi pedir para Brahma, né? Então ela foi conversar com Brahma e nesse pedido ela pede para ele, fala, Brahma, eu preciso de um filho, porque se eu tiver um filho eu consigo transmitir os ensinamentos do yoga antes de morrer. E aí Brahma também vê aquilo um pedido meio impossível, porque ela já tem 80 anos, ela não tem marido, então fica meio difícil dela ter um filho a essa altura do campeonato, né? Mas Gonika não desiste, todos os dias ela vai para o seu quintal, para o seu jardim, coloca as mãos em Anjali Mudra e, né, faz as preces para que Brahma lhe conceda então a bênção de ter um filho para que ela possa transmitir todo o ensinamento do yoga. E Brahma, em algum momento, ele conecta os dois pedidos, né? Então ele chama Adisesha e fala, olha, eu posso te conceder a realização no yoga, mas para que isso aconteça você vai ter que se tornar um humano. E a Adisesha então aceita o desafio. E Brahma então lança a Adisesha dos céus, né, dos céus mais altos, os céus de Brahma, e fala para ele que enquanto ele estiver nessa queda, na descida, vai haver uma transformação. E essa transformação vai acontecendo, só que segundo a história não dá tempo dela acontecer totalmente. E a Adisesha acaba caindo justamente nas mãos em Anjali Mudra de Gonika, que nesse exato momento estava ali pedindo a Brahma um filho, né? Então cai nas mãos dela, só que nessa transformação ele não consegue realizar toda a transformação. Então a imagem mitológica de Patanjali é um homem cuja metade é serpente e a metade da cintura para cima
é um ser humano e da cintura para baixo é uma serpente, né? Então é bem interessante essa relação que se faz com uma mulher que contém a semente do yoga, contém o ensinamento do yoga e precisa que isso não seja perdido, né? Um Deus que se encanta com esse deleite, essa questão de você se realizar em si mesmo, que é o que o yoga proporciona, né? Então aceita se tornar humano novamente para poder ter essa vivência e poder então colocar todo esse legado no papel, o que fez com que o yoga, né, a essência dele chegasse até nós, até os dias de hoje. E tudo isso movido por uma dança cósmica realizada por um ser que representa a consciência, que é Shiva. Tá? É sempre bom e interessante a gente perceber e ter em mente que dentro da tradição hindu, né, nós temos o conceito da unidade. É como se por trás de toda a manifestação, então toda a nossa vida, como a gente realiza, como a gente percebe, essa dança, ela acontece por meio de dualidades. Né? A gente só consegue perceber o branco porque tem o preto, porque se tudo fosse branco, a gente não perceberia o branco. Então a dualidade faz a gente perceber a vida. Só que existe uma percepção clara e consciente de que existe uma unidade que permeia tudo isso. Essa unidade é a pura consciência. É o que a gente poderia falar um Deus sem forma, que simplesmente é consciência, é prévio a tudo, né? A tudo que é dual. Só que ao mesmo tempo, esse ser que é único passa no coração de todos os seres como um fio e nos liga como uma teia, como uma trama, né? Quando a gente fala somos um, a gente está se referindo a essa trama desse ser, essa consciência que passa pelos nossos eixos, né? Então, quando a gente busca essa percepção profunda, quando a gente busca abrir o eu do coração, a gente busca então a realização dessa consciência, né? Dessa força que é representada pela energia de Shiva, mais precisamente o Shiva Shakti, né? Que é a dualidade, o feminino e o masculino, dançando de uma forma amorosa, tão integrada, que se fundem e retornam à sua natureza, que é única. Então, a palavra namastê, ela representa isso. Quando a gente fala namastê para alguém, nós estamos reconhecendo essa força divina existente dentro da parte essencial do coração dessa pessoa e reconhecendo ainda mais, reconhecendo essa essência como sendo a mesma, que vive dentro da gente e que está presente em todos os seres. Ok? Então, Nataraja é essa dança da transformação, é a gente não se negar a essa jornada, a gente entrar nela, sentir ela e se jogar nessa dança, acreditando que nós estamos aqui para evoluir, para nos tornarmos seres cada vez mais coerentes com a nossa natureza, com a nossa força, com a nossa verdade interior. Então eu espero que a nossa jornada ajude você a fortalecer essa energia e traga isso de uma forma bem expressiva, coerente na sua vida. Namastê. Obrigada por mais uma experiência. Então essa foi a segunda aula da nossa jornada Nataraja Flow Yoga. A próxima aula nós vamos falar sobre kramas e flow, ou seja, como a gente consegue colocar dentro da prática, pegar as técnicas do yoga e colocá-las em movimento através das kramas, buscar um estado de consciência que é o flow, para então chegar cada vez mais
próximo do yoga, da realização dessa experiência tão completa e única que é o yoga nas nossas vidas. Obrigada, até a próxima aula. Namastê.